muito bem-vinda a mais um programa Caldo com a Dai. Esse programa acontece todos os dias aqui no meu canal do YouTube, no Instagram também. Ele sempre vai ser na parte da manhã. Aqui eu ajudo micropigmentadoras a se sentir mais seguras para estar aí atendendo as suas clientes de micropigmentação fio a fio ou shadow. O tema de hoje é os passos para você não errar mais no início da sobrancelha da sua cliente. Quando a gente fala de... a gente tem que seguir os passos, certo? Daí a gente vai fazer primeiro ali uma marcação. A gente faz o designer na cliente todinha, a gente faz os risquinhos tal na cliente. Aí você vê a forma que você usa isso. Se você ainda faz isso com paquímetro, de repente utilizando a linha, né? Eu não sei muito a forma que você ainda faz isso daí, certo? Mas só que existem formas que as pessoas fazem hoje em dia ainda que ajudam muito você errar na hora de fazer a marcação, e isso depois automaticamente ele vai atrapalhar você a estar fazendo ali a trama de fios. O que acontece? Se você já faz a marcação errado, concorda comigo que o começo da sobrancelha vai ficar mais difícil para você estar começando ali, tá esculpindo os fios da cliente? Independente assim, eu fiz os fiozinhos ele mais pra cá, não. Independente se você fez a marcação ela da forma errada, sabe? Um pouco mais pra frente ou um pouco mais pra trás, ele vai atrapalhar você, entendeu? Então pensa comigo. Aqui a sobrancelha da cliente ela nasce um pouco mais para trás, aí você faz os fiozinhos para frente. O que vai acontecer? Ele vai ficar um pouco artificial, ainda mais se você ainda não seguir o direcionamento desses fios, certo? Tem outra questão também, às vezes a pessoa ela acha que os fiozinhos de um certo ponto, sabe, para cá ou para lá, vai ficar mais fácil para você tá fazendo os fiozinhos na micropigmentação, ou seja no T-Body, ou seja com o dermógrafo. A pessoa ela faz, eu já vi muito disso aqui, muitas pessoas que faz micropigmentação já tem esse hábito, tá? Mas esse hábito é um hábito errado. É o quê? Quando você pega, faz a marcação e tira os pelos pra cá, porque os pelos eles são desordenados, entendeu? Quando você faz isso é o quê? Fica até bonito ali no dia, tá? A gente tem que considerar o seguinte, assim, essa cliente ela vai embora e eles vão crescer, certo? Os fiozinhos que você removeu eles na pinça para ficar um pouco mais fácil para você fazer os fios, eles vão crescer de novo, né? E aonde crescer ali, a cliente ela não vai ter aquela consciência que ela tem que tirar, ou que você tirou para ficar mais fácil para você, entendeu? Ela vai achar que a sobrancelha dela tá falhada no começo, né? E realmente está, entendeu? Isso por quê? Porque você acabou encurtando a sobrancelha dela, tá? Quando você começa a esculpir os fios de início, respeitando a marcação, assim, assim, sabe, onde os fios da cliente, eles realmente iniciam, assim, essa micropigmentação, ela tende a ficar com um aspecto muito mais natural, com certeza, 1000 vezes mais natural. E ao contrário disso, acontece o oposto exatamente. Porque se você desenhar a sobrancelha ou mais curta ou mais alongada, ela já tende a ficar mais artificial. Quais são, assim, os tipos de início, tá? Antes de eu ter esse tipo de conhecimento, assim, sabe, em relação aos fios de início, sabe, eu não tinha essa visão, tá? Quero que você entenda que, assim, sabe, existe na nossa vida as fases, né? Eu falo que são, assim, eu hoje, Daiane, eu coloco as fases da minha vida em temporadas. Assim, sabe, eu gosto de colocar assim antes, né? Tipo assim, antes de eu começar a entrar no mundo da beleza. Depois que eu entrei,
né, que eu fazia o designer ele só, sabe? Aí eu tinha medo de fazer micropigmentação, sabe? Eu tinha meus medos, eu tinha as minhas inseguranças todas. Tem outra fase, que eu falo que é outra temporada, que foi quando eu comecei ali na micropigmentação. Aí eu fazia errado, eu cometia erros que eu nem sabia que eram erros, né? Mas mesmo assim eu consegui conquistar ali a minha clientela, né? Tem outra temporada, foi quando eu me mudei de cidade, certo? Aí eu tive que começar isso do zero, né? Tem a de hoje, tal, e amanhã também é outra temporada, sabe? Então, precisa entender, tem fases da sua vida, entendeu? Então, se você ainda não tinha esse conhecimento, sabe, em relação aos inícios do fio, eu não quero que você se sinta aqui culpada, entendeu? Às vezes por você ter errado aí na sobrancelha da cliente, assim, eu costumo guardar pra mim, sabe, que eu fiz o que eu sabia fazer, sabe, eu fiz o melhor, entendeu? E é isso que importa, né? O que não pode acontecer é depois dessa aula pra frente, você esquecer do que você aprendeu aqui, sabe, não colocar em prática, entendeu? Os erros que eu cometia antes, eu tenho quase certeza que são os mesmos erros que você tá cometendo ainda aí, entendeu? Então esses erros que, assim, eu sei que são erros, mas hoje eu sei que são erros, eu trago eles aqui para essas lives e eu trago esse assunto para você, entendeu? Então é o momento de você parar e começar, assim, a ver a sobrancelha da sua cliente com outros olhos, né? É isso que aconteceu comigo. Antes a cliente ela chegava para mim, qualquer cliente, e eu não sabia identificar, entendeu? Assim, o tipo de sobrancelha dela. Eu só fazia os mesmos, assim, sabe, a mesma trama de fios, independente para qual cliente que era, certo? E consequência disso, sabe, era cliente que achava que a sobrancelha, sabe, ela tava falhada, entendeu? Ele voltava com os fios expandidos. Eu fazia um fio, ficava lindo na hora, sabe? Eu tirava o comecinho, os inícios que eram um pouco desconectos. E aí, depois, se tornava isso um problema. Por quê? Os fiozinhos, eles expandem. Se você começa a fazer, sabe, um monte de fios de forma, assim, aleatória, sem respeitar o tipo de início, você tende a voltar ali naquele comecinho depois e fazer, sabe, um pouco mais de fio. Daí você acaba que você não respeita mais o espaçamento entre um fio e outro. E é exatamente esse não respeitar, assim, o espaçamento que ele tende a fazer você vai deixar esses fios eles mais expandidos depois do retoque. Entendeu? Aí não tem como você fazer mais o conserto, sabe? Então percebe comigo. Que a melhor opção é você fazer esse trabalho de análise antes de começar o procedimento na cliente, saber identificar se o estilo da cliente, sabe, é um estilo de início que é curvado, de repente, sabe, ele é mais deitado, ele é mais reto, ele é desconecto, sabe, aqueles fiozinhos que eles começa pra cá, depois ele vai subindo, depois ele deita de novo. Então você tem que saber analisar isso tudo antes de começar o procedimento na cliente. Se você pega um estilo de início, sabe, ele é todo curvado, aí você faz os fios reto nele, você pode ter certeza que essa cliente ela vai voltar pro retoque achando que tá falhada. Entendeu? E tá realmente, sabe? Que o fio da cliente era assim, sabe? Ele fez os fiozinhos da micropigmentação assim reto. Então ele vai dar diferença mesmo, não vai ficar igual. Entendeu? É assim, sabe? É onde que entra o efeito bola de neve, né? Você já cometeu um erro lá atrás, aí você tá cometendo um erro atrás do outro. Porque pra resolver isso, sabe, tirar essas falhas, por exemplo, aí você vai ter que fazer, sabe, pouco mais de fios ali entre os fiozinhos pra ficar escurinho ali, aquele comecinho igual tem onde tem mais volume de fio na sobrancelha dela. Pra não ter, sabe, esse tipo de problema mais. Começar, assim, a parar, né, tipo assim, sabe, eu falo que parar, gente,
é assim, sabe, organizar o seu tempo, entendeu? Aqui, gente, eu tô aqui todos os dias, eu trago informações aqui pra você, sabe? Eu falo que você tá errando, eu falo, assim, sabe, o jeito que você vai fazer pra tá, assim, tá corrigindo, sabe, os seus erros, tô te explicando, os porquês. E aqui, gente, o conteúdo é gratuito, entendeu? Então não tem por que você falar assim, não, eu tô errando aqui, eu tô me sentindo insegura aqui, mas não participar das aulas ao vivo. Entendeu? Então aqui os vídeos eles vão estar aqui pra você, disponível sempre. Então não tem motivo pra você continuar errando aí. Concorda comigo que é uma questão de tempo que você precisa tirar aí na sua agenda, que você precisa tirar aí na sua agenda para estar se especializando no que você já faz e gosta de fazer. Eu sei que às vezes, assim, sabe, a gente faz outros serviços, né, para complementar, assim, a nossa renda, né, mas o que a gente quer mesmo é só trabalhar com sobrancelhas, entendeu? Então eu sei o que você passa aí, né? Então, assim, esse tempo, assim, para começar, sabe, a se especializar ali no que você faz, no que você gosta de fazer, entendeu? Então é 1 hora por dia, entendeu? Então não tem desculpa, o conteúdo aqui, gente, é gratuito, né? E é uma coisa que vai fazer você ter mais clientes, entendeu? Assim, a cliente ela vai sair mais satisfeita aí, ela vai indicar você, vai te dar menos retoque, entendeu? Então, assim, eu costumo falar que é prioridades, certo? E quando eu comecei, sabe, a ver, assim, a sobrancelha de outra forma, sabe, eu tenho certeza que depois que você, assim, assistir essa aula aqui toda, a primeira pessoa que você olhar aí, você vai querer ver que tipo que é o início dela. Se é mais retinho, sabe, é desconecto, ele é deitado, ele é curvado, né? Então percebe comigo que assim, sabe, a sua evolução, ela é constante. Todos os dias você tá aprendendo ali um pouquinho, sabe? A hora que você é outra pessoa já, né? Então o que não pode acontecer é você parar tudo, né? Ao invés de tirar esse tempo aqui, de estar aqui agora, assim, sabe? Aprendendo, você ficar ali procrastinando, sabe? Ali deitada, entendeu? Você não vai conseguir mesmo, entendeu? Isso vai ficar mais difícil, ainda mais do que já tá, entendeu? Quando eu comecei, assim, sabe, a ter esse start, o que eu fazia? Eu pegava, sabe, o fone de ouvido, ainda faço isso ainda. E, assim, sabe, as horas vagas, a hora que eu tava, assim, às vezes ia até atendimento, mesmo a cliente era um pouco mais quieta, eu ficava ouvindo aula, entendeu? Colocava o fone de ouvido mesmo e fico ouvindo aula, sabe? Até hoje eu faço isso. Então, é assim, essa questão de fios de início, ela tá totalmente ligada à técnica fio a fio só, entendeu? Isso é uma coisa importante. Assim, sabe, a hora que você tá fazendo a shadow, sabe, a regra é outra, entendeu? É outro jogo, é outros 500, entendeu? Então o que eu tô falando aqui, lembrando que é somente pra técnica de fio a fio, sabe, aí seja usando assim o dermógrafo, sabe, ou o Tebori, o microblend, sabe, a nanoblend, sabe, é a mesma coisa. A única coisa que a técnica de shadow daí, sabe, a regra é outra, tá bom? Depois a gente vai falar um pouco mais também disso, um pouco mais especificamente ali do início da shadow, tá bom? Você que é uma dúvida enorme, que vocês têm uma dificuldade muito grande em fazer o degradê, tá? O que você pode estar fazendo hoje pra melhorar isso, entendeu? Pra parar de ter esses problemas com retoque. Quando você faz o início de forma assim aleatória, sabe, ele tende a ficar aqui a parte de cima e a parte de baixo da cliente, ele volta sempre mais falhada, sabe, isso porque você faz o fio reto e daí a hora que chega na marcação você tem medo de ultrapassar e aí você pega e deixa ele, você pega e diminui o seu peso de mão ali, sabe, aqui nessa região de cima. Eu tô falando uma coisa assim, sabe,
Você precisa imaginar o fiozinho aqui, sabe? Aqui o início da sobrancelha. Vamos supor, isso aqui é uma sobrancelha. Entendeu? Sabe? O fiozinho tá aqui, sabe? A hora que chega aqui, você tem medo de ultrapassar a linha e você pega e diminui o peso de mão. Entendeu? Mas isso porque você tá fazendo o fio de forma errada já. Entendeu? Aqui no início ele não tem que ter um fio de fora a fora. Entendeu? Ele tem que ser ali mais ou menos na mesma proporção do que a cliente tem. Entendeu? E dificilmente os fios de início, eles são de baixo pra cima assim, sabe? São reto. Entendeu? Eles não são assim, tem um pouco de caimento em cima do fio. Entendeu? Então uma dica que é fácil pra você já começar assim hoje mesmo, sabe? Você pegar um lápis dermatográfico, sabe? Você afia ele bem fininho. E outra coisa também, não sei se você usa aí a lâmina hard, a reta, entendeu? Ou a U, entendeu? Assim, ou a chanfrada. Aí você tenta replicar, assim, o tipo de lâmina aí, entendeu? Ali no seu lápis dermatográfico, entendeu? E a hora que você, pra treinar isso, você pega e vai desenhando os fiozinhos, sabe? Igual você faria se fosse uma micropigmentação, né? Isso é uma forma que é fácil, é barata, entendeu? Isso não te custa nada, você não vai correr risco de errar, entendeu? E de repente é isso que vai te trazer um pouco mais de segurança aí pra tá fazendo os atendimentos aí na sua cliente. Mas o treino em si, entendeu? Essa forma de fazer, sabe? Utilizando o lápis dermatográfico, é uma coisa que você precisa ter constância, entendeu? Até seu cérebro entender, sabe? O movimento mesmo, sabe? O tipo de sobrancelha, o tipo de fiozinho ali do início, de repente o fio é mais grosso, é mais fino, então a pressão de mão também. E o lápis tem que estar muito bem afiado, tem que estar bem fininho a pontinha. Entendeu? Então, se você começar a fazer isso, gente, parece que não, mas é uma coisa muito simples. Você faz isso, sabe, uns 15 minutinhos ali por dia, durante 21 dias. 21 dias, nunca mais você erra nisso. Nunca mais você erra. O nosso cérebro, a gente tem um sistema que é chamado de rede neural. Assim, essa rede neural, ela é formada... um exemplo. Vamos ver uma coisa. Deixa eu dar um exemplo aqui para você entender. O ato de escovar os dentes. Entendeu? Como a gente é adulto já, entendeu? Assim, a vontade, assim, o impulso. Às vezes o ato de escovar os dentes é uma coisa que você faz já faz isso no automático. Já faz no automático. Quando você, não sei, por algum motivo esquece, você pega e a tendência é seu cérebro ficar mandando informação. Fala, esqueceu, volta lá e escova os dentes. Entendeu? A mesma coisa ao contrário, você vai lá e escova os dentes e nem lembra que fez isso. Entendeu? Eu mesmo, tô tentando puxar na memória o momento que eu fui escovar meus dentes. Eu fui na cozinha, depois eu fui escovar os dentes. Então, tipo assim, sabe? Eu tive que puxar na memória. Porque às vezes é coisa que você tá ali automático fazendo já. Entendeu? E o fato de você, assim, acordar, sabe? Sentir vontade de escovar os dentes é porque você fez isso por várias vezes ali antes disso, entendeu? Então quando você, assim, de repente você era criança, sabe? Aí você aprendeu aquilo. Então aquilo virou uma rede neural aí na sua cabeça. Entendeu? Então, isso já é pra você um hábito. Entendeu? Então, o mesmo acontece a hora que você vai fazer uma academia, por exemplo. Sei que nos primeiros dias é difícil pra caramba, você vai, assim, arrastado. E se você conseguir ir na academia por 21 dias sem parar, você não para mais. Entendeu? Aí vai ser difícil pra você parar. Por que isso acontece? Você criou já um caminho neural no seu cérebro. Entendeu? Então aqui na micropigmentação isso não é diferente, entendeu? A regra é válida, entendeu? Existem estudos científicos para isso. Então você tem dificuldade em fazer o fiozinho de início, você faz isso repetidas vezes, você vai conseguir fazer e vai parar de ter dificuldade em fazer aquele fiozinho de início. Entendeu? Eu sei que ia ser
É assim, às vezes fazer um lado é mais fácil que o outro. Então, o que tá difícil o quê pra você? Tá difícil o outro lado? Então, treina o outro lado. Treina por 21 dias sem parar. Vamos ver se não fica boa. Você vai ficar boa. Eu sei que vai. E quando você fizer isso, sabe, a sua cliente ela vai ficar mais satisfeita. Você vai ficar mais feliz, satisfeita com o seu trabalho, porque não tem coisa pior que você perder ali umas 2 horas do seu tempo, faz o procedimento e limpa com algodão e gasta material, sabe? E faz aquele monte de coisa. De repente você tá começando, você faz barato ainda pra tá ali, pra tá praticando, sabe? Tá aprendendo. Aí de repente você faz promoção pra ter mais clientes, sabe? Aquilo não, sabe? O negócio não gira. Não gira, entendeu? E de repente, sabe? As coisas começam ali, entendeu? É na técnica que você precisa estar ressurgindo assim, entendeu? Eu falo que é ressurgir das cinzas, entendeu? Quando você começa, é assim, sabe? Enxergar a sobrancelha da cliente com mais carinho, entendeu? Com mais responsabilidade, sabe? Isso vai mudar na sua vida, sabe? Você vai começar a atrair mais coisas boas, certo? Eu penso assim, todos os seres humanos, sabe? Eles têm uma missão de vida, entendeu? Sabe? E da profissão, entendeu? Ele sempre está ligado a servir o outro, certo? A missão de vida hoje é trazer autoestima para suas clientes, certo? Então, assim, sabe, a sua obrigação é entregar para ela o melhor, entendeu? Com mais responsabilidade, né? Com mais dedicação. Então, você pode ter certeza que o tempo que você tá investindo, assim, sabe, tá aprendendo, sabe, tá buscando mais conhecimento para atender essa cliente, sabe, ele não vai ser em vão. Entendeu? Não vai ser em vão. Então hoje, o que eu queria te passar hoje é isso, sabe? É ter essa visão que existem sim, sabe, os fios de início, sabe, os tipos de início, e você precisa começar assim a analisar isso melhor, tá bom? Então pega lá o seu lápis dermatográfico, aponta ele, deixa ele bem afiadinho e vai treinar, e depois me fala se deu certo pra você, se você tá conseguindo ver a sobrancelha das suas clientes de uma outra forma, sabe? Eu vou adorar saber disso, tá bom? Então, beijo, tchau!